campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos, saudações fraternas a todos, em especial aos nossos irmãos, aos nossos amigos que nos acompanham neste canal do YouTube do Grupo Espírita Francisco Xavier. Hoje vamos ler o capítulo 32 do livro Seara dos Médiuns, de Chico Xavier, por Emmanuel, e tem como título Médium Inesquecível. Em uma reunião pública do dia 6 de maio de 1960, do item 231, a pergunta 1 do Livro dos Médiuns, o comentário deste texto. Estudando mediunidade e ambiente, recordemos um dos médiuns inesquecíveis dos dias apostólicos, Paulo de Tarso. Em torno dele, tudo era contra a luz do Evangelho. A sombra do fanatismo e da crueldade não se instalara apenas no Sinédrio, onde se lhe situava a corte dos mentores e amigos, mas também nele próprio, transformando-o em perigoso instrumento da perseguição e da morte. Feria, humilhava e injuriava a todos os que não pensassem pelos princípios que lhe norteavam a ação. Mas desabrocha-lhe a mediunidade inesperadamente. Vê Jesus redivivo e escuta-lhe a voz. Aterrado, reconhece os enganos em que vivera. Entretanto, não perde tempo em lamentações inúteis. Não sucumbe desesperado, não se confia à volúpia da autocondenação, não foge à luta pela renovação íntima. Percebe que não pode recolher de pronto a simpatia da família espiritual de Jesus, mas não se sente fracassado por isso. Observa a extensão dos próprios erros, mas não se entrega ao remorso vazio. Empreende com sacrifício a viagem da própria renovação. Para tanto, não reclama a cooperação alheia, mas dispõe-se, ele mesmo, a colaborar com os outros. Encontra imensas dificuldades para a iluminação da alma, no entanto, não esmorece na luta. Segundo a palavra fiel do Novo Testamento, é açoitado e preso várias vezes, pelo amor com que ensinava a verdade, mas em contraposição, na Lituânia e na Macedônia, foi tido como sendo Mercúrio encarnado e servo do Pai Altíssimo. Não se sente, todavia, esmagado pela flagelação ou confundido pelo êxito. Tolera assaltos e elogios como o pagador correto, interessado no resgate das próprias contas. Diz ainda a Boa Nova que Deus operava maravilhas pelas mãos dele. Entretanto, ele próprio declara trazer consigo um espinho na carne que o obriga a viver em provação permanente. E enquanto o corpo lhe permite, dá testemunho da realidade espiritual, combatendo ignorância e superstição, maldade e orgulho, tentação e vaidade. Nem ouro fácil, nem privilégios, nem cidadela social, nem apoio político. Ele e o tear, que o ajudava a sustentar-se, ficaram, através dos séculos, como símbolo perfeito de influência pessoal e meio adverso, ensinando-nos a todos, principalmente a nós outros encarnados e desencarnados de todos os tempos, que podemos pedir orientação,
falar em orientação, examinar os sistemas de orientação, mas que, acima de tudo, precisamos ser a própria orientação em nós mesmos. Aqui nos fala dos elogios que às vezes os médiuns recebem. E também nos fala aqui no texto as adversidades que também acontecem na vida dos médiuns. E como esse texto diz, tanto o elogio quanto a adversidade fazem parte do processo evolutivo em que se encontra o médium. Tenhamos muito cuidado com os elogios, meus irmãos, para não cairmos, para não tropeçarmos na vaidade e no orgulho, pensando que somos os melhores médiuns que pisa a face desse planeta Terra. Na verdade, a faculdade da mediunidade foi nos dada como um instrumento valioso e sublime para o resgate da nossa própria alma, como diz aqui também, da nossa própria orientação, a própria orientação em nós mesmos. Para nós, médiuns, devemos seguir sempre o exemplo de Jesus. Perguntar o que Jesus faria diante desta ou daquela situação. Quando usarmos as nossas palavras para uma orientação, para um esclarecimento, nunca esqueçamos de pedir o amparo da espiritualidade, de pedir a inspiração através do Mestre Jesus, para que consigamos alcançar os corações destas almas encarnadas, cansadas, sofridas, em desalento profundo, que as nossas palavras sejam sempre de reerguimento, de consolo e de amparo, levando a todos os ouvidos, a todos os corações, uma palavra de fé e de esperança na certeza de um porvir melhor. Paulo de Tarso é acometido desta mediunidade subitamente a caminho de Damasco. E quando ele ouve a voz de Jesus, e Jesus pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Equivocado, enganado pelas ilusões da vida material, Saulo andava perdido, perseguindo os cristãos. Mas Jesus se coloca diante de Saulo, e Saulo consegue ouvir o chamado do Cristo. Meus irmãos, que conseguimos ouvir, assim como Paulo ouviu o chamado do Cristo a caminho de Damasco, que nós consigamos ouvir o chamado do Cristo enquanto estamos a caminho, enquanto estamos aqui reencarnados neste plano de provas e expiações. E Paulo pergunta: Senhor, o que queres tu de mim? E esta é uma pergunta que devemos fazer todos os dias. Se queremos ser bons cristãos, bons espíritas, bons amigos, se queremos ser corretos, se queremos ser homens de bem. Que Jesus abençoe as nossas intenções de melhora. Vamos refletir um pouco sobre esta lição, este texto que nos caiu no dia de hoje. Fiquem bem, fiquem com Deus e que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site